Quero saudá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto de doutrina, onde nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 3 até o versículo de número 7. 1 Timóteo 1, 3 ao 7. Todos lá? Esperando ainda. Agora tem uma câmera bem perto de mim. 1, 3, 7. 1, 3 até o 7. Nós iremos ler. Eu não posso esquecer de dizer. Vá para o canal Nacélio Santos no YouTube. Lá você vai conferir as nossas exposições aqui das cartas de Paulo. Amém? Nacélio Santos. Glória a Deus. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares as certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, una-se a mim em oração. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui, reunidos no nome santo do nosso Senhor Jesus, para te cultuar, e também, ó Deus, para aprender mais do Senhor. Aprender mais, Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade revelada aqui nas Sagradas Escrituras, de forma especial. O Senhor derrame da Sua graça sobre nós, passeando entre nós com o Teu Santo Espírito, preparando nossos corações, ó Deus, abrindo o nosso entendimento para a recepção da Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que Tu visa a edificação nossa. Então, apesar deste canal, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Eu acho que esse microfone está falhando um pouco, mas deixa o outro aqui perto. Isso. Falhou, aí ele está aqui. Amém. Vocês, meus irmãos, tiveram a introdução da primeira carta de Paulo a Timóteo na quarta-feira passada. Quem estava aqui quarta-feira passada? A maioria das pessoas. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade no mesmo segmento, na mesma introdução,
Ok? E eu quero começar falando um pouco de Paulo. Pera aí. Oi. Eu quero começar falando um pouco de Paulo. Eu quero dizer que Paulo, ele certamente honrava o que dizia. Ele honrava a sua palavra. E entre as suas famosas frases, Paulo tem uma lá em Filipenses 1:21, que diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele honrava o que dizia. E nessa ocasião aqui da primeira carta a Timóteo, vocês ouviram que Paulo, ele estava entre o seu primeiro encarceramento em Roma e o segundo. Ele tinha acabado de sair do seu primeiro encarceramento, da sua primeira prisão em Roma. Acho que o Anderson comentou sobre isso. E Paulo, ele poderia, sei lá, dar um tempo, né? Não, eu acabei de sair de uma cadeia, né? Calma, eu vou dar um tempo aqui, vou tirar umas férias e depois eu continuo. Será que Paulo fez isso? Se ele fizesse isso, o que ele disse antes, que o viver é Cristo e morrer é lucro, ele estaria sendo um hipócrita, né? Mas ele honrava o que dizia. E ao invés de se acomodar, Paulo continuou lutando pela causa de Cristo Jesus. E Paulo, ele precisava fazer isso, lutar pela causa de Cristo em muitos lugares. Mas infelizmente ele não poderia estar em todos ao mesmo tempo. E nem tinha tempo para visitar todos. Ok? Então ele teve a brilhante ideia: eu vou utilizar um de meus cooperadores. Eu vou utilizar aquele em quem confio. Aquele em quem testemunho a fé verdadeira. E ele escolheu Timóteo, o seu verdadeiro filho na fé. E Paulo, ele meio que já estava de viagem marcada para Macedônia, como nós vimos no versículo de número 3. Já estava de viagem marcada para Macedônia. Se fosse nos dias de hoje, ele já estaria de viagem, de passagem comprada, né? E ele soube que em uma das igrejas que ele ajudou a plantar, que ele plantou, estava correndo sérios riscos. E riscos esse que Paulo temia e até advertiu esses irmãos de tais riscos, que é justamente a igreja em Éfeso, onde nós podemos ver isso. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Lá fala que Paulo estava advertindo os presbíteros e a congregação efésia de lobos vorazes, que com a saída deles se introduziria no meio deles. E era o que estava acontecendo. Estava acontecendo isso. Muitas pessoas, se passando por mestres, estavam causando desconforto, desordem na igreja em Éfeso. Então, Paulo encarrega Timóteo dessa missão. A missão de Timóteo era pôr um fim nessa desordem, ou seja, colocar ordem na casa. Essa era a missão de Timóteo. Vocês vão ouvir isso o tempo todo. Timóteo estava lá em Éfeso para constituir a liderança, para acabar com falsos ensinos e muitas outras coisas. Ser exemplo para que aqueles irmãos pudessem vê-lo e assim imitar ou exercitar melhor a fé cristã. E nessa ocasião aqui desse texto que nós acabamos de ler, a missão de Timóteo era dar cabo, pôr um fim
nessa desordem surgida desses falsos mestres e suas doutrinas. Então, a nossa meditação nessa noite serão nas instruções de Paulo a Timóteo, relacionado à sua missão em Éfeso. Pegamos? Amém? Tá claro? Glória a Deus. Já lemos o texto? Então nós iremos meditando passo a passo. Eu gostaria de começar meditando nos versículos 3 e 4. Quero ler de novo. Eu gostaria que alguém pudesse ler. Gostei disso, Anderson. Gostei disso. Alguém pode ler para mim os versículos 3 e 4, por favor? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Amém. Glória a Deus. Bem, está claro aqui. Nessa segunda leitura que vocês fizeram juntamente comigo, dos versículos 3 e 4, está claro aqui. Está claro que havia uma assolação na igreja de Éfeso. E que elas estavam sofrendo por causa desses falsos ensinos. E nós sabemos que, por implicação, sempre detrás de um falso ensino tem um falso mestre. Não é verdade? Sempre detrás de um falso ensino tem alguém que ensinou esse falso ensino. Tem um falso professor, tem um falso mestre, tem um falso pregador, tem um falso apóstolo. Me empolguei. E eu quero meditar aqui em 2 pontos, nesses 2 versículos, juntamente com vocês. Eu quero chamar a sua atenção para uma pergunta extremamente necessária nesse momento. Quero perguntar aos irmãos: e aí? Quem eram esses falsos mestres? Dá para ver pelo texto? Quem eram esses falsos mestres? Eu tenho 3 observações que podem nos ajudar a identificar quem eram esses falsos mestres. A primeira é no versículo de número 4, na primeira parte, quando fala o seguinte: essa palavrinha aí, genealogias. Tá vendo? Genealogias. Isso era um costume judaico. Era um costume de judeus. Se você for no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o que é que você vai encontrar lá? Genealogia. No capítulo 1 de Lucas, você vai encontrar o que lá? Genealogia. Então era um costume judeu. Então, isso aqui é um indicador de quem eram esses falsos mestres. Eles eram, muito provavelmente, de origem judaica. E nós, se lermos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, nós vamos testemunhar, nós vamos perceber que judeus estavam todo instante no calcanhar de Paulo. A todo instante estava lá fazendo algum mal ao ministério de Paulo. Por onde andava? Apedrejava Paulo, acusava Paulo, fazia aquele motim contra Paulo, colocava as autoridades contra Paulo, e aqui não é de se admirar. Não é? Muito provavelmente eles eram judeus. Outra dica de quem eram esses falsos mestres está no capítulo 2 de Apocalipse, nos versículos 2 e 6. Vamos lá. Apocalipse. Não desmarque o texto de Timóteo, por favor.
capítulo 2, versículos 2 e 6. Outro indicador de quem seriam esses falsos mestres. Lá, estamos lá? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo de número 2. Jesus falando para a igreja em Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Falsos apóstolos, pessoas que estavam se passando por apóstolos, mas não eram apóstolos. Ok? Versículo 6, ainda do capítulo 2 do Apocalipse. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, outro indicador de quem seriam esses falsos mestres: nicolaítas. Essa palavra nicolaítas não tem nada a ver com discípulos de Nicolau. Nada a ver. Nicolaítas significa dominadores de um povo. Dominadores de um povo. Aqueles que exercem domínio forçado sobre um povo. E para finalizar com chave de ouro, você não precisa ir lá, volte para Timóteo, por favor. Lobos vorazes. Esses lobos vorazes que nós citamos agora há pouco, em Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Esses homens que na saída de Paulo, de Éfeso, se introduziria no meio da igreja e causaria essas discussões, causariam controvérsias doutrinárias. Então está aí. Quem eram esses falsos mestres? Esses que exerciam domínio forçado sobre o povo de Deus. Esses que estavam lá para extorquir o povo de Deus, para usarem de abuso de autoridade, dizendo-se apóstolos e ainda colocando, impondo o que parece ser uma lei judaica sobre eles. Está aí a resposta. Quem eram esses falsos mestres? Está aí ele. Outra pergunta. Qual era a tarefa de Timóteo? Você que acompanhou pela segunda vez a leitura do versículo, dos 2 versículos, você percebeu qual era a tarefa de Timóteo? Interessante. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte dela consiste em calar os falsos mestres. Calar os falsos mestres. Silenciar esses falsos mestres que estavam levantando controvérsias no meio da igreja efésia, no meio dos irmãos efésios. Onde nós podemos ver isso? Versículo de número 3, na segunda parte do versículo, que diz o seguinte: te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Na NVI, se você tiver uma NVI, tem mais ou menos assim nela: ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Essa é a primeira parte da tarefa de Timóteo. Silenciar, calar, barrar essas falsas doutrinas que estavam causando controvérsias, discussões, estavam barrando o progresso da obra de Deus naquela cidade, no meio daquela igreja. Então Timóteo tinha que silenciá-los.
Timóteo tinha que neutralizá-los, certo? A segunda atitude em que consiste a tarefa de Timóteo entre os efésios era tentar recuperar os falsos mestres. Está entendendo? Recuperar eles. Tentar induzi-los ao arrependimento. Fazer com que deixem, com que abandonem essa atitude de ensinar falsas doutrinas. Essa atitude de barrar o progresso da obra de Deus lá na cidade de Éfeso, promovendo, ao invés disso, promovendo a causa do reino, ao invés de causarem controvérsias doutrinárias com suas fábulas, com suas genealogias. Onde nós podemos perceber isso? Na primeira parte do versículo 4. Acompanhe aí. Na sua revista atualizada tem escrito assim: nem se ocupem, ainda se referindo a essas pessoas, a esse admoestares a certas pessoas, ainda se referindo a essas pessoas, a esses falsos mestres, Paulo diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Na NVI diz mais ou menos assim: que deixem de dar atenção, a mitos e genealogias intermináveis. Não é somente silenciar os falsos mestres, não é somente calar eles, mas tentar recuperar, tentar fazer com que eles abandonem essa atitude, fazer como diz aqui a NVI, com que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Será que de início era para expulsá-los da igreja? Será que de início era para dar um pontapé nesses caras e simplesmente pronto, o problema está resolvido? Eu digo para os irmãos numa observação aqui: a atitude apostólica nunca teve como característica de início, característica inicial, intolerância implacável, intolerância radical. Nunca foi característica dos apóstolos. Antes, a atitude dos apóstolos era a mesma atitude que Cristo ensinou a eles. Uma atitude amorosa, uma atitude pastoral para com os envolvidos em controvérsias doutrinárias. Lembram de Mateus capítulo 18, versículo 15? O que acontece com o pecador lá? Porque controvérsia doutrinária não deixa de ser pecado, não é? O que acontece com o pecador lá? Se alguém pecar contra ti, ou se alguém pecar, o que acontece lá? Primeiro passo, vai e conversa com ele, tenta ganhar. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não ouvir, o que faz? Volta. Pega mais 2 ou 3 testemunhas, vai lá e fala com ele. Tenta ganhar ele, tenta convencê-lo a abandonar o seu erro. Não deu certo, volta. Leva a igreja em peso. Cidadão, abandone o teu erro, não quer? Aí sim, considera-o gentil e publicano. Em outras palavras, aí sim, excomunga ele. Excomunga ele. Olha ali. Vai cortar, vai editar essa palavra? Ok. Então a atitude apostólica nunca é de início. Colocar para fora esse que está promovendo tal controvérsia doutrinária. Como eu disse, exceto no caso de apostasia, que é justamente essa atitude clara de querer viver uma rebeldia ou uma imoralidade, uma prática de uma imoralidade sexual constante, como foi no caso lá de 1 Coríntios capítulo 6, aquele que estava causando perturbação dentro da igreja, que nem mesmo entre os pagãos, nem mesmo entre aqueles que não eram crentes havia,
que ele estava se deitando com a mulher de seu pai. Nesses casos de apostasia e uma constante prática de imoralidade sexual, aí sim. Não é? Mas de início, tentar recuperá-los. Eu sei que, não sei se você está pensando como eu, mas a sua cabeça deve estar borbulhando, né, com situações aqui no Maracanaú. Mas a gente pode deixar isso para uma outra vez. Não é? Eu só estou adiando, né, no Facebook, no YouTube aqui. Mas tudo bem. Então era essa a atitude apostólica. Tentar ganhá-los, não expulsá-los de início, ok? Então foi essa a missão que Paulo passou a Timóteo: silenciar os falsos mestres e tentar recuperá-los, tentar com que eles abandonem essa atitude de promover controvérsias no meio da igreja, não de inicialmente, implacavelmente, intolerantemente expulsá-los. Se eles permanecerem, sim. Né? Amém? Entendido? Ok? Vamos para o versículo de número 5. Vamos meditar nele. Por favor, mais alguém para ler? Por favor. Ora, o intuito da presente a demonstração visa ao amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Amém. Glória a Deus. Palavrinha pequena, poderosa, que a gente quase nunca consegue exercitar, que a gente sempre está em dívida. Como é o nome dessa palavra? Amor. Amor. O intuito da instrução de Paulo, o objetivo da instrução de Paulo a Timóteo é o amor. Está entendendo? O amor. Engraçado isso, né, Anderson? Até os falsos mestres a gente tem que amar. Muito curioso. Mas é essa a instrução. E isso só confirma o que nós dissemos agora há pouco. Da atitude apostólica, amorosa e pastoral, até mesmo para com aqueles que estão envolvidos em controvérsias doutrinárias. Não é? O amor. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, o intuito disso aqui, Timóteo, não é você detonar os falsos mestres. Não é detonar esses que estão causando controvérsias aí no meio deles. Mas o intuito é o amor. O intuito é tentar recuperá-los. Tentar, como diz a NVI, com que deixem de dar atenção aos mitos, às genealogias intermináveis. O amor. E eu quero meditar aqui com vocês no que nos dá a garantia de que o amor seja verdadeiro. Características que nos garantem que o amor que está no meio da congregação, exalado por meio da liderança, exalado por meio dos membros de uma congregação, seja verdadeiro. Quais são essas características? Vocês leram aí. A primeira, coração puro. Vamos participar, gente. Coração puro. O que significa esse coração puro? Se nós temos várias e várias passagens nas Sagradas Escrituras que falam que o nosso coração é enganoso, que falam que as intenções do nosso coração são más desde a nossa infância, e um coração puro. Como? Como assim? Gente, isso aqui é uma indicação ao novo nascimento. A regeneração através do Evangelho. Sabe? Esse nascer de novo. Essa velha vida cravada na cruz. E essa nova vida ressuscitada através da ressurreição de Cristo Jesus. É assim que nós obteremos um coração puro. Esse amor verdadeiro só pode vir de um coração puro.
puro, de um coração regenerado, de um coração nascido de novo. Essa é a primeira característica do verdadeiro amor no meio da congregação, no coração do povo de Deus. Coração puro. Amém? A segunda característica do amor verdadeiro, que nos garante que o amor seja verdadeiro, é uma consciência boa. Está aí na sua Bíblia. Consciência boa. E o que seria essa consciência boa? Bem, seria uma atitude sempre que possível. Prestem atenção. Uma atitude sempre que possível, consciente desse novo nascimento. Uma vida sempre que possível, consciente dessa regeneração em Cristo Jesus. Por que sempre que possível? Porque há tempos na nossa vida que a gente chega a pensar, meu Deus, eu estou no fundo do poço espiritual. Será que eu nasci de novo? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Só eu e o Anderson. O Beto também. A Adriana. Obrigado, meus irmãos. Chorar com os que choram, né? Então chega momentos em que a luta espiritual é tão grande, a baixa espiritual é tão grande, que a gente chega a duvidar, meu Deus, eu estou aqui, estou praticando coisa que não é para praticar. Mas essa boa consciência é sempre que possível um viver consciente desse novo nascimento. Ter consciência de que Cristo Jesus cravou o meu velho homem lá na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou para mim uma nova vida, de modo que agora eu ando em novidade de vida. Essa é a boa consciência. Essa é a consciência boa. E a terceira indicação do amor verdadeiro, a terceira garantia, é uma fé sem hipocrisia. Sabe o que significa isso? Um exercício ou uma prática consciente, você não está sendo robô, certo? Você está no, é mistério, irmão, é consciência, um viver ou uma prática consciente dos ensinamentos cristãos /apostólicos. Você ter consciência de que você está exercitando, de que você está praticando os ensinamentos aqui das Sagradas Escrituras. Isso que é uma fé sem hipocrisia. Amém? Gente, o amor só pode vir, só pode sair dessas três atitudes dentro do cidadão. Dessas três atitudes que compõem o caráter cristão daquele homem, daquela mulher. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos para a terceira e última parte. Parece que nós vamos para casa mais cedo hoje. Versículos 6 e 7. Mais um voluntário. Por favor. Pode ser NVI. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Afirmações categóricas. Porque tudo isso que nós viemos meditando aqui, até aqui, não é? Porque da missão de Timóteo, da tarefa de Timóteo, quais eram a tarefa de Timóteo? Primeiro, calar os falsos mestres. Segundo, tentar recuperá-los. Porque dessas atitudes, não é? Da missão de Timóteo, regada a amor. Por quê? Está aí. Tudo isso para que não hajam mais desvios. Desvios. Pessoas desviadas.
É feia, né, essa palavra. Fulano de tal está desviado. Não é? Você já ouviu alguém falar isso de alguém? Fulano de tal está desviado. Tudo isso aqui, da missão de Timóteo, e desse amor que tem que estar na missão de Timóteo, nessas atitudes de Timóteo, tudo isso para que não hajam mais desvios. Ao que indica que já existiam desvios aqui na igreja de Éfeso, dos quais os participantes desses desvios eram os falsos mestres. Não é? Se você for na primeira parte do versículo de número 6, você vai encontrar essa declaração aqui. Desviando-se algumas pessoas destas coisas. Está vendo aí? Logo na primeira parte do versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Que coisas são essas? Alguém pegou? Você pode participar se quiser. Quer não, né? Que coisas são essas? Que coisas são essas que essas pessoas se desviaram? Vocês acabaram de ler. Isso. Que procede de quê? De um coração puro. Mais de quê? Uma consciência boa. Mais de quê? De uma fé sem hipocrisia. Essas são as coisas. Foi disso que eles se desviaram. Foi disso que eles foram. Foi disso, dessas coisas, que eles erraram o alvo. Ok? E eles estavam praticando o contrário disso. Não é? Um coração que não é puro. Não é? Uma consciência mal intencionada. E uma fé hipócrita. Uma fé fingida. A mesma fé daqueles lá que estavam em Tessalônica, lembra da carta passada? Que não estavam dando ouvidos às palavras de Paulo por aquela epístola. Lembra? Uma fé hipócrita. Não é? Então essas são as características de um desviado. As características principais. Um coração que não é puro. Um coração que só tem maldade. Um coração que não tem amor nele. Uma consciência em que a intuição dela, o intuito dela é só fazer o mal, é só ganhar, não é? E uma fé só de boca. Essas são as características principais de uma pessoa desviada, que errou o alvo. É triste, né? É ruim, né? É difícil ouvir isso. E tem mais uma característica. Mais uma característica no final do versículo 6. Mais uma. Na sua revista atualizada, tem assim: loquacidade frívola. Loquacidade frívola. Como é que tem na NVI, Peu? Discussões inúteis. Mais uma característica de alguém que errou o alvo, que desviou-se. Só dá atenção àquilo que não é importante. Emperra com picuinha besta. Quer trazer coisa que não tem nada a ver. Esquece do importante, o Evangelho e a sã doutrina que procede desse Evangelho, que nós iremos ver na próxima pregação, na próxima exposição, dessa sã doutrina que sai do Evangelho.
pessoas que deixam de meditar nisso, pessoas que deixam de promover isso e ficam com discussões inúteis. Emperra nisso, faz briga por isso, cria contenda por isso, cria controvérsias por isso, barra a obra de Deus, barra o evangelismo, barra a comunhão, barra a unidade no meio da igreja. Mais uma característica de uma pessoa que errou o alvo, de uma pessoa que desviou-se destas coisas. E que coisas são? Do amor, de uma consciência boa, de um coração puro, de uma fé sem hipocrisia. Mais uma característica da pessoa que errou o alvo, da pessoa que desviou. Mais uma característica desses falsos mestres aqui, descrito por Paulo em 1 Timóteo, que nós acabamos de ler. Isso é triste, gente. Isso não é legal. Isso não é benéfico. Parar uma obra por causa de picuinha besta, de coisa que nem doutrina é. Puxar atenção para aquilo que não é essencial. O Evangelho. Tirar o Evangelho do centro e colocar essas picuinhas, essas controvérsias doutrinárias no lugar do Evangelho. Isso é mais uma característica de pessoa que errou o alvo. Além de ter uma fé hipócrita, além de ter uma consciência mal intencionada, além de ter um coração que não tem nem a capacidade de sair um amor verdadeiro. Isso é feio, isso é ruim. E por último, nesses versículos 6 e 7, eu quero mostrar mais um indicador da pessoa que errou o alvo, da pessoa que desviou-se, ou desses falsos mestres aqui, descrito por Paulo. É triste, mas está no versículo de número 7. Olha só. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, não é? Ou afirmações categóricas, que tem aí, Peu. Sabe qual é outro indicador desse que errou o alvo? É isso aqui, ó. Eles se perdem nas próprias palavras deles. Eles começam uma discussão e não sabem nem o porquê. Eles se perdem. Não sabem nem por que estão dizendo aquilo. É uma certeza fajuta. Levantam bandeira que nem condição de defender eles têm. Pessoas que se perdem em suas próprias palavras. Falsos mestres. Erraram o alvo. Isso é feio demais. Então, para concluir, o que foi evidenciado aqui nessa exposição foi a instrução de Paulo, que guiava Timóteo a solucionar, a resolver o problema da disseminação, da proliferação dessas doutrinas controvertidas, dessas doutrinas falsas, e não somente delas, mas seus falsos mestres. Vamos repassar aqui. Primeiro, silenciá-los. Segundo, tentar recuperá-los. O que foi mais meditado? Que esse procedimento fosse regado por amor verdadeiro, tanto por parte de Timóteo, quanto por parte dos falsos mestres. Não é? Quarto, tudo isso com o intuito de que eles não mais se desviassem ou
as pessoas que estavam lá ainda acertando o alvo não desviassem. Foi isso que nós meditamos. Amém? Então, para finalizar aqui com chave de ouro, eu gostaria de dar mais 3 palavrinhas aqui de aplicação para nós irmos para nossa casa, lembrando da exposição de hoje. Certo? A primeira é como tratar os causadores de controvérsias na igreja. A atitude, o procedimento correto é calando-os, é pastoreando-os, visando a sua restauração. Não é, pastores? Amém? Graças a Deus. Como tratar causadores de controvérsias doutrinárias na igreja? Será que é tirando da igreja? Será que é essa palavra feia ou essa expressão feia aqui, ó, cortar a comunhão? Será que é essa a atitude? Será que o caminho é esse? Será que o caminho é você encontrar outro irmão num velório e ele ali é herege, ele não presta e nem falar com ele? Será que é ver um irmão vindo por uma calçada aqui, a calçada direita, na sua esquerda, né? E vou mudar de calçada. Será que é essa a forma? Será que é esse o exemplo apostólico que está dentro do princípio de interpretação da Igreja de Cristo? Eu não vejo isso. Não vejo mudar de calçada. Eu não vejo cortar a comunhão. Eu vejo uma tentativa de recuperação. Então, se acham que estamos errados por fazermos um Fá ou um Ré, por que não vem conversar com a gente? Por que não vem orar com a gente? Está entendendo? Amém? Amém. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Essas foram para os pastores. Segundo, como é que se cultiva o amor verdadeiro? Hein? Como é que se cultiva o amor verdadeiro? Amor verdadeiro esse que permanece até em momentos de controvérsia doutrinária. Como cultivar esse amor? Primeiro, verificando se o coração foi nascido de novo, foi regenerado, se o coração está puro. Não é? Segundo, verificando se a consciência não tem uma má intenção, se essa consciência é boa. E terceiro, se a fé não é hipócrita. Então, observando esses 3 indicadores, não tem outra. Não tem como o amor ser fingido no meio da congregação. Não tem como, na hora de resolver as diferenças, vir o ódio ao invés do amor. Se tivermos essas 3 atitudes, se tivermos essas 3 características que temos certeza que o Evangelho nos dá, o amor prevalece. O amor prevalece. E se o amor prevalece, a unidade prevalece. E se a unidade prevalece, a comunhão prevalece. E se a comunhão prevalece, o que é que acontece? O que diz lá em João 17, o mundo reconhece que somos discípulos de Cristo Jesus. O mundo reconhece que o Pai enviou Cristo Jesus de fato e de verdade. Amém? Glória a Deus. E a terceira e última palavra de aplicação é as características de um desviado. As características de um desviado. O coração dele não é puro. Não é? Mal intencionado o tempo todo. A consciência dele do mesmo jeito. Só está ali para fazer maldade. A fé dele é hipócrita. A fé dele é hipócrita. Ele só se liga em discussões inúteis, que não vai levar a gente para canto nenhum.
Eu sei que o nome do meu avô é Messias de Castro. Olha aí a genealogia. Quem me leva para algum lugar é Cristo Jesus e me leva para o céu. Ou melhor, para o novo céu e nova terra. Isso aí o Anderson resolve lá em Apocalipse. É Ele que me leva para algum lugar. É Ele que me livra da perdição. O Evangelho de Cristo Jesus. Não discussões inúteis. Não loquacidade frívola. E outra característica do desviado é que ele não fala coisa com coisa. Infelizmente, essas são as características de uma pessoa que errou o alvo. Que não está atingindo aquilo que os apóstolos, que Cristo Jesus, por intermédio dos apóstolos, designou para que nós fôssemos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé.